Mundos Narráveis apresenta A Presa do Lobo, parte 3. Como ele está? A voz pesarosa de Wolfgang se mesclava ao ranger das rodas da carroça e dos cascos dos cavalos. A febre ainda está forte. As mãos de Anak pairavam sobre a testa de Mizuchi. O veneno ainda está preso no corpo dele. O silêncio foi quebrado pelos olhos e palavras preocupadas de Anak. Wolfgang, ele precisa de cuidados. Consegui que aguentasse até agora, mas sem poções ou remédios, ele não vai conseguir, cara. O jovem de cabelos brancos parou a carroça e começou a revirar a mochila. Depois do último encontro na vila de Dope, Wolfgang decidiu deixar os cabelos sem tingir, revelando seu passado e sangue. Se pegarmos a trilha oeste, chegaremos na Vila dos Três Rios em 2 dias. Os dedos de Wolfgang dançavam pelo mapa enquanto falava. Ele não aguenta 2 dias, Wolfgang. Os olhos dos dois voltaram para Mizuchi, que tremia sobre panos na carroça. Os 3 haviam sido emboscados na mata por um grupo de centopéias gigantes, e o feiticeiro acabara sendo mordido, fazendo com que o veneno percorresse seu corpo, lhe dando febre e formando pústulas amarelas esverdeadas ao redor da picada. Você tem razão, Anak. Não temos escolha. Vamos para o Forte Lança Negra. Chegaremos lá em 12:30. Ele guardou o mapa e fez a carroça andar novamente. A preocupação estava estampada no rosto do garoto. Havia contado aos amigos os problemas de passar pela fronteira do forte, pois provavelmente estaria sendo procurado. As notícias voavam mais rápido que falcões, e boa parte do reino ficou sabendo do bando do garoto de cabelos brancos, que mataram um ogro e acabaram com goblins em uma caverna. E agora eles estavam indo direto para os campos perigosos. Lança Negra era o nome do grupo de trolls que existia naquela região. Diferente dos demais animalescos, estes possuíam inteligência como a de um ser humano e sabedoria profunda sobre a natureza e os espíritos que vagavam por aquelas terras. Seu pai, Ulfgar, fez o forte anos atrás para proteger o reino na parte sul, e junto com ele, um pacto com os Trolls. Nenhum homem do reino empunharia armas contra os Lança Negra, e suas terras seriam mantidas sob proteção do rei bárbaro. Enquanto isso, os Trolls compartilhariam seu conhecimento e o ajudariam em momentos de guerra. Um armistício que durou muitos anos, até a morte de seu pai e a nomeação do Barão Azair, tudo arquitetado por Jafar em seu plano de traição. Metade do dia passou, levando os 3 a uma aldeia grande que circulava um forte de pedra cortada e pura. O cheiro permeou o nariz de Anak, ocre e azedo, como uma mistura de sujeira humana, pus de ferimento e morte. Wolfgang mantinha os olhos atentos, escondidos sob seu capuz de pano. Não está sentindo esse cheiro? Anak tentava recobrir as narinas com a coberta. Sim, eu sinto. Alguma coisa está errada nessa vila. Ela não era assim. Na penumbra da noite, as lanternas da vila iluminavam fracamente as ruas, sendo suficiente para ver coisas que saltaram aos olhos de Anak. Pessoas empaladas em estacas, amarradas a troncos ou em gaiolas penduradas. Crianças chorando aos pés dos corpos dos pais. Tosse, doença e imundície para todos os lados que olharam. Anak não resistiu e vomitou ao lado de fora da carroça. Wolfgang foi guiando até um estabelecimento com a placa em formato de caneca, torta e pendurada por uma única alça. Desceu e ajudou a retirar o amigo em meio aos trapos. Mizuchi ainda gemia e tremia constantemente, fazendo com que um rio de suor gélido descesse por sua testa e caísse nos ombros do amigo.
Anak abriu a porta e os três entraram. Lá dentro, um grupo de homens estava espalhado pelo salão, todos de aparência suja e frieza no olhar. Precisamos de um quarto para ficarmos e um médico. O Wolfang colocou em cima do balcão 3 moedas de ouro. O taverneiro coçou a papada debaixo da barba enquanto olhara as moedas e o garoto. Pegou apenas uma delas e afastou as outras. Garoto, vocês podem ficar com um quarto, mas não temos médicos aqui. A voz do senhor de seus 40 anos era mole e rasteira, como a de um avô que dava conselhos ao contar histórias aos netos. Logo, outros homens se aproximaram e ajudaram a colocar Mizuti sobre uma bancada, limpando os itens de comida que estavam em cima. Não tem nenhum curandeiro ou até mesmo clérigo? Nosso amigo não vai passar dessa noite se não for tratado. O taverneiro coçou o resto de cabelo que tinha em sua cabeça, e segundos depois virou para um dos homens na mesa. Traga o velho Neil. O homem acenou com a cabeça e saiu em disparate, batendo a porta na saída. Venham, sentem-se. O Wolfang e Anak se sentaram ao lado do companheiro, enquanto o seu enchia 3 canecas com cerveja. Bebam. Os dois viraram os copos. A sede da estrada era forte e ardia a garganta. Achar água potável ali era difícil, ainda mais com toda a guerra. Então, poder matá-la sem se preocupar era mais do que um alívio. De onde vocês estão vindo? Os dois se entreolharam. Viemos do sul, da vila de Dope. Dope, é? Faz tempo que não vou por lá. Como anda aquela pocilga? Ouvi dizer que estavam com problemas e alguns monstros por lá. Sim, estavam. Nós acabamos com eles. O silêncio penetrou na taverna e se espalhou como uma doença maldita. Todos que estavam ali presentes viraram a atenção para os garotos. O taverneiro congelou. Seu braço direito começou a ir vagarosamente por debaixo do balcão. Não aconselho você a tentar puxar seja o que estiver aí. Os olhos de Anak adentraram na alma do taverneiro. Você não teria tempo. Outra vez, o silêncio reinou. Não há necessidade disso. Não vimos aqui para lutar com vocês. O Wolfang retirou o capuz, mostrando o cabelo todo branco reluzindo nas luzes das tochas e lamparinas. Eu sou o Wolfang, filho de Ulfgar, o Bárbaro, o Rei do Norte. E pelo que me lembro, essa vila era muito benquista pelo meu pai. Eu me lembro de seu pai, garoto. O tom da voz do taverneiro era melancólica. Sua mão grande e gorda, marcada pelo trabalho duro e pelo tempo, passeava pela bancada. A maioria dessas marcas foi ele quem fez. Sempre parava aqui quando vinha ao forte. Mas eu não me lembro de filho nenhum com ele. O Wolfang encarou o taverneiro e suas palavras desciam calmas como folhas caídas. Eu não venho da realeza. Eu sou um bastardo. O embate entre os olhos dos dois durou segundos, mas na mente deles foi uma batalha campal, onde ambos analisavam as frases e ações uns dos outros, chegando por fim em um suspiro pesado do taverneiro. Você tem os olhos de Ulfgar, garoto. Além do cabelo também. Bastardo ou não, o sangue dele corre em tuas veias. Ele ergueu uma caneca cheia até a beirada. A Ulfgar do Norte. Todos levantaram as canecas e das cadeiras brindaram, e depois foram cumprimentar o Wolfang. Alguns diziam que também conheceram seu pai, outros que até lutou lado a lado, e assim durou até a porta se abrir. Um velho caolho de barba quase no joelho atravessou a porta e se apoiou em qualquer coisa sólida que lhe desse forças. Onde está o moribundo? Eu preciso cuidar do morto. Ele ainda tá vivo, O'Neill. O taverneiro foi com toda a paciência acompanhar o velho até a bancada onde Mizuti estava. Os dois amigos se aproximaram e Anak sussurrou para o Wolfang.
Eu acho que o Mizuti tá melhor que esse velho. Wolfgang escondeu o sorriso e voltou a atenção para a bancada. O'Neill tateava os braços e pernas de Mizuti. O olho restante acompanhara tudo de perto quase como uma lupa. Beliscava e cutucava a pele e a todos os momentos conversava sozinho. Eu vejo isso aqui, ó. Mas será isso aqui? Não. Isso aqui o que é? Não. É? Não sei não. Talvez. Não. Aqui está. O velho cutucou com o dedo um ferimento causado na lateral do tórax, fazendo com que uma secreção verde e amarelada escorresse. E sem pestanejar, ele levou o dedo à boca e depois cuspiu. Isso é veneno. Envenenaram o menino? Quem foi que envenenou o menino? Fomos atacados por centopeias gigantes no caminho pra cá. Centopeia, é? Vai viver não. Como assim ele não vai viver? Wolfgang colara o corpo à mesa. Deve ter alguma planta que cure ou ao menos pare o efeito do veneno. Não tem não. O barão levou tudo, os remédios tudo, o barão levou, não tem mais nada não. Wolfgang olhara Mizuti largado sobre a mesa. Suas veias começaram a se tornar esverdeadas e o local da picada começava a exalar um cheiro ocre e de podridão. Em sua mente agora passava todas as memórias da fuga da arena, a luta com os goblins. Ele não podia deixar que ele morresse. Tem que ter alguma maneira. O'Neill murmurava. Abaixara a cabeça e começou a resmungar sozinho, como se conversasse consigo mesmo, dando conselhos. Não vai não, é perigoso lá. É perigoso pros meninos ir lá, não vai não, é perigoso. Wolfgang caminhou. Seus passos preencheram a sala de clima fúnebre e encostaram a mão no ombro do velho. Senhor O'Neill. Sua voz estava calma, mesmo com a tempestade em sua mente em perder um amigo. Ele precisa da gente. Digo o que é e onde e vamos salvá-lo. O'Neill olhara com um rosto de pesar e tristonho. Por favor. E depois de hesitar, ele falou. A caverna. O'Neill entregou a pá para Wolfgang. A rosa da caverna. O vozerio se espalhou. Em todos os cantos da taverna as pessoas cochichavam palavras como caverna, demônio e um nome que alguns diriam ser até mesmo amaldiçoado, Belvafot. O nome gelou a espinha de Wolfgang. Quem é Belvafot? Anak olhara para o taverneiro. Respirando fundo e coçando os braços grandes e largos, ele respondeu com pesar. Belvafot era um dragão que habitava a caverna nos pântanos, perto daqui. Os olhos de Anak quase saltaram. Um dragão? Como vamos matar um dragão? Não vão. Ele foi morto pelo pai dele. O dedo apontara para o cabelo branco de Wolfgang, que ainda estava com O'Neill. E nesse momento, ele sentira pela primeira vez o peso do seu nome. Todos ao redor o olharam temerosos. Até mesmo Anak olhou. Dizem que foi o último grande feito de meu pai. É verdade? O taverneiro assentiu com a cabeça. No final, Belvafot disse que se o sangue dele fosse derramado, o sangue de seu pai queimaria todo o continente, deixando um rastro de morte e dor. Wolfgang cerrou os punhos. Me diga o que eu tenho que trazer, Sr. O'Neill. A rosa do dragão negro. Então o seu a terá. Vamos, Anak. O taverneiro os acompanhou até a porta, e antes que saíssem deu um tapa nos ombros de Wolfgang. O dragão se foi, garoto, mas alguma coisa ainda está lá. Tome cuidado e, caso precise... Ele sacou um odre feito de couro de javali. Tome um pouco disso. Vai ajudar a aliviar a tensão. Anak abriu a tampa e cheirou o odre. Os pelos do seu corpo arrepiaram e seu rosto parecia querer se esconder. É uma bebida que faço no porão. Seu pai gostava muito. Além disso, meu nome é Golgão. Wolfgang guardou o odre e agradeceu com os olhos. E sem dizer uma palavra, começou a andar.
Eles levaram cerca de 1 hora a cavalo, permeando pelo pântano fedorento e lodoso. Os cavalos, vez ou outra, tropeçavam em galhos e raízes escondidas, saltando o coração dos dois em sustos. Na boca da caverna, um cheiro ocre de podridão e morte se espalhava. É aqui? Questionara Anakin enquanto tirava a mochila da cela. O Wolfang olhara ao redor enquanto procurava sinais de perigo ou criaturas. Seus olhos estavam inquietos, procurando sinais nas paredes e no chão. Sim. Dizem que meu pai derrotou o Belvafote nessa caverna. E com a fortuna do dragão ele construiu seu reino. O dragão se foi, mas como Golgan disse, alguma coisa ainda está lá dentro. Precisamos ter cuidado. Os dois caminharam sutilmente pela caverna. O cheiro podre se misturava com tonalidades ácidas e um forte aroma de enxofre. Mesmo morto, a presença do dragão ainda permeava o ambiente. O Wolfang ia à frente com a tocha cintilando o caminho, enquanto Anakin olhara curioso as paredes da caverna. Ele fixara os olhos em uma parede incomum, incrustada de coisas brilhantes e uma tonalidade mais cinza. Wolfang, olha isso. Ele caminhou e começou a tatear as imperfeições da caverna. E quando a luz das tochas iam de encontro a ela, uma luz vívida e prateada refletia no ar. Anakin, o que é isso? Prata? Não, meu amigo. Isso aqui é platina. A luz do metal refletia no seu rosto. 1 quilo disso uma pessoa pode comer como um rei durante um ano inteiro. E nós temos uma parede inteira disso aqui. Os dois olharam admirados a parede cintilante. Faíscas prateadas saíam de um lado a outro, ricocheteando as camadas da caverna. Não me admira que o dragão tenha se intocado aqui. Vamos deixar isso entre a gente. Temos que salvar Mizuchi. Depois, voltamos com as picaretas para minerar. Anakin assentiu e os dois voltaram a andar. Eles caminharam até encontrarem um salão enorme, iluminado por uma grande clareira no teto, por onde escorriam gotas de água sulfurosa e vinhas de árvores do pântano. Lá dentro, a luz solar se espalhava por um enorme vazio, onde provavelmente estavam as pilhas de ouro e o próprio dragão se alojaram. E no meio, a rosa de caule negro e pétalas roxas refletia a luz que caía do clarão do teto, em uma beleza radiante, digna de tamanha magia e mistério. Lá está. Anakin, pegue a pá que o Sr. O'Neill nos deu. Guinchos começaram a borbulhar no interior da caverna. As sombras ao redor da rosa começaram a se mexer, e pequenos pontos vermelhos surgiram em uma dança caótica. Centenas de raios começaram a correr de um lado ao outro, surgindo nos raios que preenchiam o salão. E uma massa gigantesca, maior que um ogro, se levantou. Quatro olhos se abriram em esferas do tamanho de uma rubi. Um par de orelhas do tamanho de um cavalo se curvou em direção aos dois garotos, e o focinho preto mexia em movimentos que vasculhavam o ar. A criatura deu 2 passos e a luz vinda do topo iluminou a aberração. Um ser com a aparência de um rato colossal, advinda de um pesadelo sombrio, se revelou. Sua boca era dividida em 4 partes, com dentes em formatos de serra circulando os lábios, e nas costas várias camadas de pelo se acumulavam, junto com algumas peças de madeira e metal. E no torso gordo e corpulento, 2 linhas de peito onde ratos comuns rodeavam e pingavam líquido esverdeado. Anakin, devagar. Os dois começaram a voltar silenciosamente, em passos curtos e quietos. As orelhas da criatura miraram os dois,
e um guincho gutural rebateu na caverna, sendo seguida por uma horda de olhos vermelhos indo em sua direção. Os dois se entreolharam. Plano B. Wolfang correu à frente, girando a espada e lançando ratos ao ar. Ondas de ratazanas vinham em sua direção, sendo rebatidas em golpes circulares e banhando tanto o garoto quanto o chão de sangue, tingindo seus cabelos em vermelho rubro. Anak focou a aberração gigante. Saiu pulando entre as pedras, evitando um enxame de ratos, disparando de sua besta setas, uma atrás da outra. Os virotes se prendiam ao pelo da criatura e em nada lhe feriam. Ele pousou em uma pedra grande e tentou observar uma falha ou fraqueza na criatura. Fitando seu corpo maçudo e grotesco, percebeu que seu abdômen era descoberto e tinha uma tonalidade mais clara, principalmente na região das mamas. Não creio que vou dizer isso, mas... Wolfang! Você tem que acertar a teta! Wolfang girava como um peão, lançando ratos ao ar. Na teta! Você tem que acertar as tetas! Anak apontava para o ventre da criatura. O garoto correu em direção à aberração, se esquivando dos enxames de rato e vez ou outra lançando alguns ao ar. Ele disparou pelo grande salão e pegou impulso em uma pilha de móveis à sua frente. No ar ele girou a espada e golpeou. Mas antes de acertar o monstro, ele sentiu uma força apertando suas costelas. A criatura o agarrou com uma das mãos e cravou suas garras em sua armadura, perfurando sua pele e fazendo o sangue pingar ao chão. Wolfang mal conseguia respirar, e a dor vinda de seu tórax testava sua constituição em uma resistência para não desmaiar. O ar pútrido era exalado pela boca da criatura, que se remexia revelando um conjunto de dentes serrilhados e pontiagudos. E lentamente, Wolfang era levado para ela. Desgraça! Anak estava pendurado em uma coluna, apoiando em uma das mãos e segurando a besta com a outra. Pensa, pensa, pensa! Procurava uma solução, mas sua cabeça estava um redemoinho confuso. O desespero de ver o amigo morrer, o cheiro podre, tudo isso enevoava sua cabeça, deixando tudo mais difícil. Uma dose de pinga agora ajudaria ele bastante a acalmar a mente e a pensar direito. Pinga? É isso? Wolfang! Solte o odre! Ele agarrou a estalactite com as pernas e começou a vasculhar os bolsos. Wolfang escutara baixinho a voz de Anak, como se fosse um sonho distante. A língua da criatura passou sobre seu rosto, como um deboche em saborear sua carne, e o garoto sentiu que a criatura ria dele. Um calor subiu pelo seu corpo. Seu coração batia feito tambores de guerra, e rangendo os dentes, ele tirou força da própria alma. Forçou a mão da criatura até ter espaço para mexer o braço, e com 2 dedos desatou o nó do odre, fazendo com que ele caísse girando no ar. Anak pegara uma pedra vermelha que Mizuchi havia lhe dado em uma mesa de bar. A pedra, em cor vívida, era como uma pederneira especial, que conseguia fazer fogo em qualquer material, bastava usar força. Ele colou a pedra com o musgo na ponta do virote, respirou fundo, ignorou tudo ao seu redor e disparou. A seta voou por todo o salão, passando pelas estalactites e girando no ar. E como se estivesse em câmera lenta, Anak viu a seta acertar o odre. Uma explosão espalhou labaredas por todos os lados, grudando no ventre da criatura e nas hordas de rato ao chão, chamuscando tudo ao redor e levantando um cheiro de pelo e rato queimado. O monstro sentiu a dor e soltou o Wolfang. O garoto, ainda em fúria, segurou a espada com as 2 mãos enquanto caía em direção ao chão,
e com o restante da força que tinha, cravou a espada no ventre da criatura e a abriu ao meio. As tripas e o sangue jorraram formando uma poça no meio do salão, embebedando Wolfang e todos os ratos que estavam lá. O rato colossal caiu, tombando com o corpo de lado e com a boca aberta, deixando a enorme língua exposta, soltando um ar quente e ainda sendo queimada pelo coquetel molotov improvisado. Os ratos menores começaram a fugir para a entrada da caverna, em uma onda negra de olhos vermelhos. Wolfang cambaleou até encostar em uma rocha, onde finalmente pôde ter um descanso. Você tá bem, cara? Anak ajudara o garoto a se levantar. Vou melhorar, irmão. Muito obrigado. Bem, agora é pegar a Rose e voltar para a taverna. A tarefa não fora nada difícil. O chão ao redor da rosa era fofo e macio, cheio de nutrientes e matéria orgânica, fazendo com que ela saísse com facilidade. Anak a recolheu e colocou em um pote. Quando terminaram de se equipar, um som gutural saiu das entranhas da criatura. Os órgãos começaram a se mexer, e uma sombra era vista através do tecido do estômago. Os dois garotos empunharam novamente as armas e deram um passo para trás. Um clima tenso se instaurou no ar a cada movimento que a sombra fazia, e em um corte ela se rompeu, soltando um emaranhado de pedaços de corpos e uma gosma pútrida esverdeada. E no meio dessa meleca, uma criatura meio humana, meio lagarto, se levantou, limpando os olhos. Mas que merda é essa? Ao terminar de limpar os grandes olhos verdes, a criatura se deparou com a besta e uma espada na sua frente, e dois garotos nada amistosos. Não machuca, Snu! Ela se abaixou e cobriu o rosto com as duas mãos. Wolfang reconhecera a criatura, e logo abaixou a espada. Isso é um kobold. Já viu algum? Sim. Na arena eles soltavam alguns para treinar os iniciantes. Não é perigoso. Só se tiver em bando. Snu não é perigo. Não. O focinho escamado apontava para o Wolfang. Snu sozinho. Você é Snu? Questionaram o assassino apoiando a besta sobre o ombro. Sim, Snu é Snu. Snu preso lá há muito tempo, desde lua cheia. Os dois se entreolharam. Mas isso faz cerca de 20 dias. Wolfang o fitara com olhos inquisitórios. Como você sobreviveu esse tempo todo lá dentro? Snu maldito. Mestre jogou praga em Snu. Snu nunca morre, sozinho, resto da vida. Entendo. Agora você está livre, Snu. Pode ir para casa. Wolfang e Anak deram as costas e começaram a andar. Snu sem casa. Snu só. Anak e Wolfang sentiam um aperto no peito, e quando olharam para trás, o pequeno kobold balançava a perna chutando uma pedra. O que tu achas? Olha, ele até é bonitinho. Deve até ajudar em alguma coisa. Snu ajuda. O lagarto deu um pulo em direção aos dois. Snu ajuda os mestres. Snu cozinha. Snu caça rato. Snu cozinha rato. Snu faz fogo com rato. Realmente estamos precisando de um cozinheiro. Mas você vai ter que aprender a fazer outras coisas que não seja só rato. O Wolfang estendeu o braço. Bem-vindo ao grupo, Snu Kobold. Os olhos da criatura encheram de água e em um rompante de alegria o lagarto abraçou a perna de Wolfang. Snu feliz. Snu kobold. O garoto deu uns tapinhas na cabeça de Snu. Agora temos que ir.
Ao abrir a porta da taverna, os dois se depararam com um amontoado de pessoas ao redor da mesa, e conforme foram se aproximando, uma passagem foi se abrindo. Mizuchi estava com o corpo praticamente esverdeado. As veias agora tinham uma tonalidade negra e uma espuma saía por sua boca. Onil e Golgan estavam ao lado de Mizuchi, trocando os panos que usavam para limpar a boca e o suor da testa. O menino voltou. Ainda trouxe no lagarto. Aqui, Sr. Onil. Quer minha ajuda para fazer a poção? Anak entregara a rosa. Poção? Não. A roça já é remédio. Onil abriu a boca de Mizuchi e enfiou a planta inteira na boca do feiticeiro. Mastiga, menino, mastiga. A massa esverdeada se misturou com a saliva de Mizuchi, sendo engolida com dificuldade. Ele respirou profundamente e depois adormeceu. Ué, o menino morreu? Onil colocou o ouvido no peito de Mizuchi. Ah, não, tá vivo, só sono. Vai viver. Menino bom, vai viver, ele vai viver. Menino vai viver. Um grito de alegria saiu de todos na taverna. Wolfgang colou o braço nos ombros de Anak e fez um gesto positivo com a cabeça. Anak retribuiu, e depois pegou a mão de Snu, levando-o até a cozinha. Golgan se aproximou de Wolfgang com a caneca de cerveja. Você realmente tem o sangue de seu pai, garoto. Poucos hoje em dia têm honra de salvar um amigo em perigo. Disse entregando a caneca. Ele já me salvou antes. Ainda seria um escravo se ele não tivesse me ajudado. A honra em você, garoto. Agora, me diga o que tinha lá. Um rato colossal, com enxames de ratazanas. O cheiro podre e a doença, eu creio que tudo isso tenha vindo de lá. A criatura soltava doença pelo corpo, e isso deve ter feito a praga aparecer. A multidão arrodeou o garoto. Então a doença vai acabar. É provável. Anak queimou a criatura, com o tempo a doença deve desaparecer. A multidão entrou em alegria e comemorou. Abraços foram dados, brindes feitos e cerveja voaram pelo ar. Golgan comemorou, então subiu no balcão do bar e começou. Irmãos, o barão sabe da praga que atinge nossas terras há meses. E o que ele fez? Nada. Roubou nossa comida, nossos remédios, e nem paz ele emprestou para enterrarmos nossos parentes mortos. Ele voltou a mão para o Wolfgang. Esse garoto, filho de Ulfgar, em uma única noite resolveu o problema da praga. Imagine o que ele poderia fazer em um mês, em um ano. Não me importa se ele é bastardo ou não. O sangue do bárbaro corre em suas veias. E somente esse sangue pode levar o nosso país à vitória. Ele subiu o Wolfgang no balcão e levantou seu braço direito. Para ser rei, basta nascer com sangue real. Agora, somente um chefe guerreiro luta pelo seu povo. Que o barão queime e da cinza se erga o nosso chefe guerreiro, Wolfgang. A multidão começou a gritar uma única frase. Chefe guerreiro, chefe guerreiro, chefe guerreiro. E o Wolfgang sentiu pela primeira vez o chamado que talvez seu pai tivesse. Aquele coro era totalmente diferente do barulho da arena. Ali era um clamor de esperança, liberdade e lealdade. Que o invasor caia e nutra o nosso solo. Nós vamos tomar nossa terra de novo e acabar com a tirania do barão e de Iafar, pelo preço do sangue e do aço. Chefe guerreiro, chefe guerreiro, chefe guerreiro. Vão, espalhem a mensagem. Todo homem que estiver sobre a bandeira do lobo será livre. Toda espada terá um escudo, e todos que forem da alcateia jamais estarão sozinhos. Os moradores comemoraram. E em uníssono bateram o punho direito fechado no peito. A porta se abriu e homens saíam correndo em direções opostas, montando seus cavalos e batendo de porta em porta. Nesta noite, o continente há de ouvir o uivo dos lobos. Olá, muito obrigado por ter escutado meu conto até o final.
Confesso que esse projeto está sendo bastante divertido e eu estou fazendo com toda a dedicação. Peço que, caso tenha gostado, compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado.